Everton Araújo entra na mira de clube da Premier League. José Boto toma decisão. Pedro avança em ganho de minutagem e está muito próximo de voltar a ser titular do time do Flamengo. Globo fecha acordo para transmitir todos os jogos do Super Mundial de Clubes. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Flamengo que se reapresentou hoje, 3h30 da tarde, no CT Jorge Elal Ninho do Urubu. Técnico Filipe Luís começou a preparação para o confronto de domingo contra o Corinthians no Maracanã. Corinthians ainda sem técnico, hein? Dorival parece que pediu mais. Fabinho Soldado, né? Velho conhecido da torcida do Flamengo, ele que foi diretor de futebol, tá lá negociando, mas por enquanto nada. O Flamengo que não tem nada a ver com isso, técnico Filipe Luís hoje não teve o Gonzalo Plata ainda no campo, nem o Alexandro, mas a tendência é que o Gonzalo melhore até lá, se recupere das dores, e aí fica a expectativa dele retornar à equipe. O mesmo vale para o lateral esquerdo Alexandro. Filipe Luís terá mais 2 atividades, uma amanhã sexta, uma outra sábado, antes desse compromisso contra o Corinthians. Mais de 48 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. O Flamengo espera um público aí de mais de 55 mil, 60 mil, né? Vamos fechar aí 60 mil, Maraca lotado, torcida empurrando o Mengão para a vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos com tudo. Uma informação sobre o mercado da bola. O Wolverhampton, da Inglaterra, que é o time lá do André, ex-volante do Fluminense, João Gomes, ex-volante do Flamengo, e Vitor Pereira, português, ex-técnico do Flamengo, quer a contratação do volante Everton Araújo. O jovem foi bem contra a LDU lá na altitude. O atleta de 22 anos veio do Volta Redonda para integrar as categorias de base do Flamengo. Hoje, no profissional, a ida para a Europa pode ser aí mais um grande passo para a sua carreira. E aí, de acordo com o coluna do Fla, o Wolverhampton começou a buscar, né, mais um volante após aí fechar com o João Gomes e agora mira um outro volante do Mengão, né? Por quê? Porque o Wolverhampton pode perder o João Gomes para um outro clube da Inglaterra. Liverpool, Arsenal e Manchester United estão de olho no João Gomes. E aí, já pensando numa reposição, o que o Wolverhampton fez? Pô, o João Gomes chegou aqui, arrebentou, deu certo, vamos lá no Flamengo de novo? Deve ter um outro garoto bom lá. E agora eles querem Everton Araújo, um pedido do técnico Vitor Pereira, né? Técnico Vitor Pereira aí, os dois trabalharam juntos em 2023, quando o Everton começou a participar dos treinos com o elenco principal do Mengão. Nesse período, o volante já chamava a atenção do técnico português, de toda a comissão técnica, mas começou a ganhar uma sequência maior no profissional na temporada de 2024, sob o comando de Tite e mais tarde com o Filipe Luís. O Wolverhampton não é o único clube monitorando o Everton Araújo. O Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen, 2 clubes da Alemanha, já demonstraram interesse no jogador, juntamente com o Atlético de Madrid da Espanha. E aí, depois dessas investidas, né, dos clubes alemães, e também do clube espanhol, o Flamengo renovou o contrato do Everton Araújo naquele ano, né, de sondagens e propostas até 2028 e aumentou aí a multa rescisória e colocou 40 milhões de euros, a multa aí do Everton Araújo para clubes da Europa. É claro que ninguém paga a multa, né, gente? A multa é só ali para tentar blindar ali de alguma forma, o que na maioria dos casos não acontece. E o José Boto, que é diretor de futebol, tomou aí uma decisão. Não sai ninguém até o Super Mundial de Clubes. Lembrando que a janela abre em junho, só que o Flamengo vai segurar os seus jogadores para não enfraquecer o elenco. Super Mundial, que será de 14 de junho a 13 de julho. Então a ideia é não perder ninguém, é uma ordem do José Boto, né? Obviamente essa ordem vem de cima do BAP, e aí o Boto
passa para o Filipe Luís, então blindando aí o elenco para não perder nenhum jogador. Obviamente, depois do Super Mundial de Clubes, deve sair muitos jogadores do Flamengo, mas, por enquanto, o Flamengo não vai perder ninguém, isso é uma ordem. José Botto já está ligado aí nesse interesse do Wolverhampton no Everton Araújo, tem aí o interesse de clubes da Europa no Wesley, né? Enfim, então não vai sair ninguém. Bom, aos poucos, o atacante Pedro está avançando casas para voltar a ser titular do Flamengo. Esse é um objetivo do Pedro, né? O objetivo já era se recuperar da grave lesão, ele que fez cirurgia, agora já voltou a jogar, está entrando alguns minutos, está dentro de um controle de minutagem. Ele ainda não deverá ser titular no domingo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, mas não está longe disso acontecer não. O centroavante vem aumentando o número de minutos em campo nas últimas partidas. Contra a LDU em Quito, pela Libertadores, o camisa 9 foi a primeira substituição do técnico Filipe Luís. Entrou aos 13 minutos do segundo tempo e atuou por 37 minutos no Equador. Desde que se recuperou da grave lesão no joelho, Pedro entrou em 4 jogos. Contra o Central Córdoba, que foi o primeiro jogo logo após a lesão, ele atuou 25 minutos em campo. Contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, a goleada por 6-0, ele chegou a marcar 2 gols, ele atuou por 34 minutos. Contra o Vasco, empate em 0-0, ele atuou por 30 minutos. E, por último, contra a LDU, ele atuou por 37 minutos. A tendência é que contra o Corinthians ele tenha ainda mais minutagem, e aí nos próximos jogos ele pode já começar a ser titular do time. O Pedro está em processo de recondicionamento físico e seguirá aí um controle de minutagem ao longo das partidas. O próximo passo é atuar pelo menos um tempo inteiro. Como os outros atletas do Flamengo, Pedro passa por análises pós-jogo que incluem uma série de fatores para avaliar o processo e o desgaste. Os números indicam que o camisa 9 está perto de voltar a começar jogando. Isso deve acontecer aí em maio. Já no próximo mês, né? Estamos aí no dia 24, então não deve demorar muito. E aí no próximo mês, os próximos jogos, né, os primeiros jogos do Flamengo de maio, pelo Brasileirão, são contra Cruzeiro, dia 4 de maio, e Bahia, dia 10 de maio. Aí a titularidade vai depender dos dados que o atacante apresentar nos treinos e jogos. O objetivo é que ele esteja 100% fisicamente para a disputa do Super Mundial de Clubes em junho. O Flamengo preparando aí o Pedro para estar na ponta dos cascos. Aí eu não tenho a menor dúvida que o Pedro vai ajudar muito o Flamengo nesta temporada, com seus gols, com as suas participações, com a sua categoria, sua técnica, suas características únicas. Pedro também de olho na seleção, na Copa do Mundo, enfim. Então, que o Pedro volte mais forte, ainda mais forte, e que ele, nos próximos jogos, consiga aí a titularidade do time. Quem você tira para colocar o Pedro, hein? Imaginando aquele time do Filipe Luís, com o Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson. E aí, quem você tira para De La Cruz para colocar o Pedro em campo? Vai ter que tirar um homem da frente, né, gente? Vai ter que tirar um homem lá do ataque. Bom, ainda falando sobre Super Mundial de Clubes, a TV Globo fechou acordo com a DAZN para exibir a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes FIFA. O torneio será disputado de 14 de junho a 13 de julho, né, nos Estados Unidos, e terá a participação de 4 clubes brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. A cobertura nas plataformas Globo incluirá todos os jogos das equipes brasileiras, a abertura e a final, independentemente da presença de um time do país, além de 50% dos confrontos restantes da competição. Dos 63 jogos da Copa, o Sport TV transmitirá ao vivo pelo menos 40, e a TV Globo e o GE exibirão pelo menos 25. Todas as partidas estarão disponíveis globalmente na DAZN. A DAZN é a emissora que comprou os direitos junto à FIFA para transmitir a Copa do Mundo de Clubes FIFA para o mundo inteiro. E a DAZN, obviamente, vendeu aí o pacote para a TV Globo. A Cazé TV também vai transmitir todos os jogos. A Copa do Mundo de Clubes terá 8 grupos de 4 times cada. Os 2 melhores de cada chave avançam às oitavas de final. A final será disputada na sede de Nova York, no dia 13 de julho, com transmissão da TV Globo, do Sport TV, do GE, da Cazé TV e da DAZN.
Então tá aí, gente, todas as informações sobre o Super Mundial de Clubes. O grupo do Flamengo tem Chelsea, Esperance da Tunísia e um outro clube que a gente não tem ainda definido, né? Já que o Leão foi excluído da competição por ter aí, pelo seu dono, né, ter mais de um clube. O dono do Leão tem aí um outro clube mexicano que também está na competição, e aí era um ou outro, e o Leão teve que ser excluído. O Leão justamente do grupo do Flamengo, e alguns clubes estão brigando aí na justiça, na FIFA, enfim, para tentar aí pegar essa vaga do Leão. O próprio Leão está brigando também judicialmente, alegando que a direção do clube é diferente da direção do outro clube, que é do mesmo dono. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Qualquer novidade a gente informa aqui para o torcedor rubro-negro, mas está faltando ainda um time no grupo do Flamengo para fechar aí, né, todos os 32 times da Copa do Mundo de Clubes FIFA nos Estados Unidos. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Hoje ainda tem jogos de Libertadores, brasileiros em campo, Palmeiras vai enfrentar o Bolívar lá na Bolívia, né, jogo duro. Vamos ver aí se o Palmeiras vai vencer a altitude, né? O Bolívar a altitude é bem pior do que a altitude de Quito, onde o Flamengo enfrentou a LDU, né? A Bolívia. Enfim, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. A gente fica ligado aí nos próximos vídeos, todas as informações de Flamengo e Corinthians. Corinthians vai sem treinador? Vai conseguir fechar com o treinador antes desse jogo de domingo? Eu acho difícil, vamos ver. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!